Bom dia. O Caleb perguntou aqui, né, quem que está vindo pela primeira vez. Eu vou perguntar de novo, mas prometo que eu também não vou cantar a musiquinha, tá? Só levanta a mão aí quem está vindo pela primeira vez. Muito bom, gente. Eu lembro de... Tem algumas pessoas que me ensinaram muito sobre pregação, são os comediantes de stand-up. E aí eu lembro um show de um cara que ele falou assim, né, que na igreja evangélica você sente uma coisa que em nenhum outro lugar você sente. Pelo menos não na mesma intensidade. Que é uma coisa chamada constrangimento. Aí ele falou desses momentos, assim, né, que pede para você ficar de pé, aí canta uma musiquinha. Eu nunca ouvi essa música sendo cantada de maneira séria. Eu só ouvi as pessoas zoando. Que é visitante, seja bem-vindo. Como é que é o resto? Eu não sei. Caraca, vocês sabem mesmo? Ai, gente. Caraca, gente. Vocês são crente mesmo. Muito bom, a gente vai adotar essa prática a partir de hoje. Bom, gente, se você está com sua Bíblia, abre aí em Romanos capítulo 8. A gente vai falar hoje sobre Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Vamos avançando aqui, gente. Né? Eu acho que vai dar um total de, no máximo, uns 5 anos para terminar Romanos. Ai, ai. Então, Romanos 8, versículo 1 ao versículo 11. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Pode diminuir, eu coloco mais perto da boca. Não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Senhor, nos dá a revelação da Tua palavra. Nos dá entendimento daquilo que as Escrituras dizem e nos dá sabedoria para viver de uma forma que glorifique o Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa passagem começa com uma afirmação que tem implicações assim, quase que incontáveis para a nossa vida. Ele começa dizendo: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ele está afirmando aqui que toda condenação, a condenação que vem do pecado que nós cometemos, do pecado que habita em nós, na nossa natureza humana, na nossa carne, que nada disso tem poder para produzir condenação.
Ou seja, nada disso pode fazer com que diante de Deus nós sejamos acusados e condenados por conta das nossas ações. Ao mesmo tempo, a gente sabe, pelo livro de Romanos, pela carta, por aquilo que Paulo escreveu aqui, que Paulo não é um pregador da hipergraça que nega a realidade do pecado ou fala que Deus não liga para o pecado. Paulo não está afirmando em momento algum que Deus é um Deus que não se importa que você viva uma vida de pecado, que o pecado não ofende ele, que o pecado não produza de fato condenação. O que Paulo está afirmando são essas duas realidades de que, ao mesmo tempo que o pecado é algo sério, é algo grave, e que toda a humanidade está debaixo do pecado, todos nós somos passíveis de condenação por causa do nosso pecado, toda a humanidade deveria ser eternamente condenada por causa do seu pecado. Mesmo diante disso, a obra de Jesus é tão perfeita que ela elimina qualquer possibilidade de condenação. E isso, gente, isso é escandaloso, isso é um negócio assustador para nós, porque o que Paulo está dizendo basicamente é o seguinte: olha, não importa o que você faça, não é o que você faz ou o que você deixa de fazer que faz com que você seja aceito por Deus. Mas até onde vai essa afirmação? Porque a gente tende a pensar que, beleza, ok, a salvação é de graça, mas, ao mesmo tempo, a gente tende a pensar que as nossas ações, elas vão ou não ser abençoadas por Deus, na medida de que a gente faz as coisas da maneira correta. Ou seja, beleza, eu não vou ser enviado para o inferno, mas se eu não fizer as coisas certas, a minha vida não vai dar certo. É isso que a gente aprende por aí. A gente aprende o seguinte: olha, você pode ser salvo, mas se você não obedecer os princípios do reino de Deus, que é muito legal o nome, mas na verdade a ideia é lei, igual. Os princípios do reino de Deus é só uma forma da gente falar que tem que obedecer a lei, sem precisar falar que tem que obedecer a lei, porque fica feio falar que tem que obedecer a lei. Mas a questão é, você precisa obedecer os princípios. Por quê? Porque os princípios, eles vão ter resultados na sua vida. Se você não obedecer os princípios, aí você vai enfrentar as consequências. Tem alguma verdade nisso? Tem. Tem uma verdade. Tem uma verdade no sentido de que ações têm consequências. Existem determinados pecados que você vai viver e que você vai ter que carregar as consequências daquele pecado, talvez para o resto da sua vida. Se você pode ser alguém que vivia uma vida de promiscuidade. Você pode ser alguém que vivia uma vida onde você fazia sexo fora do casamento. E você viveu isso durante a sua vida e uma hora você converteu. Mas a questão é que se você engravidou, você tem uma consequência que você vai levar para o resto da sua vida. Existem as questões que são positivas e as questões negativas nesse quadro. É óbvio que uma criança, um filho, sempre é uma bênção da parte de Deus. Mas, ao mesmo tempo, existem questões na sua vida que vão mudar com essa dinâmica agora, porque você tem uma criança que você precisa cuidar. Tem coisas que você não vai poder fazer, tem coisas que você vai ter que fazer. Existem outros casos em que as consequências são exclusivamente negativas. Se você se lançou no pecado e isso gerou você contrair uma doença, você vai ter que carregar aquela doença ali. Se você se lançou no pecado e isso fez com que você, talvez, entrasse em um vício, isso provavelmente é algo que você vai ter que carregar para o resto da sua vida. Você vai ter que lutar com aquele vício, porque quanto mais você afunda naquilo ali, mais aquilo ali se aloja no seu coração. Quanto mais aquilo se aloja no seu coração, mais você tem que lidar com aquela questão depois, mesmo quando você abandonou aquele pecado. Todas essas coisas são reais. Mas existe uma linha que a gente não traça entre esse tipo de consequência e outros tipos de consequência. Eu falo isso porque dentro da nossa mentalidade evangélica existem aspectos de
consequências a respeito do pecado que nós pensamos que não são corretos de acordo com o Evangelho. Por quê? Pelo fato de que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, tudo que a gente pensa como consequência do pecado, que é uma consequência pragmática, isso pode continuar existindo. Mas tudo que a gente pensa como consequência do pecado, no sentido de que, pelo fato da gente pecar, Deus não vai abençoar a nossa vida em certas áreas, ou Deus vai atrapalhar a nossa vida em certas áreas, vem de um pensamento errado. E esse pensamento errado, ele tem a ver com, a gente ter uma falta de revelação do Evangelho, e achar que o favor de Deus, ele vem através das nossas boas obras. O favor de Deus vem através do sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. E a outra coisa errada é a gente ter uma má interpretação do que de fato é ser abençoado por Deus. Existe uma forma da sua vida estar dando muito errado, que é a bênção da parte de Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas às vezes, gente, o motivo pelo qual a sua vida financeira não vai para frente é porque Deus ama você. Você tem que dar graças a Ele. Senhor, obrigado, Senhor. Eu sei do que alguns de vocês lembraram. Mas você tem que falar, obrigado, Deus, obrigado, porque eu não tenho dinheiro. Porque o dinheiro, ele pode potencializar tudo aquilo que existe em você. A gente só pensa isso do lado positivo, né? A gente pensa assim, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, eu faria aquilo outro. Mas tem outras coisas que você faria se você tivesse muito dinheiro que você não pensa. Pensa o seguinte, tudo que você tem é potencializado por recursos financeiros, inclusive seus defeitos. Agora pensa nos seus defeitos e imagina se eles fossem potencializados. Imagina se o seu desequilíbrio emocional fosse potencializado. Imagina se a sua dificuldade em relacionamentos fosse potencializada. Imagina se a sua lascívia fosse potencializada. Imagina se a sua arrogância fosse potencializada. Todos os nossos aspectos são potencializados pelos recursos financeiros que nós temos. E muitas vezes a falta de recursos é uma trava colocada pelo próprio Deus para impedir que a gente se perca. Totalmente. A gente acha que o problema do Brasil é falta de dinheiro. E a gente acha que todos os problemas da nossa nação seriam resolvidos se acabasse a roubalheira dos políticos e a nossa nação ficasse rica. Porque é basicamente o que precisava acontecer. Se os políticos parassem de roubar, o país ficava rico, né? Eles iam deixar de ser, mas o país ia ficar. Na verdade, eles só iam ser um pouco menos, mas eles iam continuar sendo, essa é a verdade. Mas pensa o seguinte, imagina se tudo que há no Brasil fosse potencializado. Não parece um quadro muito bom, né? Mas é exatamente isso que acontece quando os recursos são aumentados ao seu nível máximo. As nossas características principais, boas e ruins, são elevadas à sua máxima potência. Então, existe uma má interpretação do que é ser abençoado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tende a pensar que as coisas ruins e erradas que acontecem conosco, elas têm uma razão específica, que é o fato de que Deus não está satisfeito com a nossa vida. E é óbvio, gente, quando está tudo bem, a gente não pensa isso. Quando está tudo bem, a nossa teologia é, redondinha, certinha. Se está tudo bem, cara, você vai falar sobre, a relação do sofrimento com a glória de Deus, que maravilha. Mas quando o negócio começa a apertar o seu calo, você começa a questionar.
Falei assim, por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Será que é porque eu errei naquela área da minha vida? Será que é porque eu pequei naquilo? Será que é porque eu desobedeci aquele princípio? Será que é porque eu tomei a decisão errada? E aí, nessas horas, a gente apela até para a ideia que a gente tem a respeito da vontade de Deus. Quem nunca ficou em crise pensando assim, mas e se eu sair da vontade de Deus? E se eu tomar essa decisão aqui e for contra a vontade de Deus? Né? E aí talvez você é crente há muito tempo, e aí você viu as fitas de pregação do Josué Irion, em que o cara ouviu um chamado de Deus para ir para missões, e aí quando ele estava velhinho, chegou um profeta na porta da casa dele, e falou assim, por que você não obedeceu o chamado? Milhões de pessoas morreram e foram para o inferno na África, sempre na África, e aí o cara tá lá velho, tipo, todo ferrado. Falou assim, caraca, tô no fim da vida. Aí Deus manda o profeta aqui só para me esculachar. Esse profeta ia se dar muito mal se o cara, depois daquele período, tivesse ido para a igreja presbiteriana. Que ele ia falar assim, milhões de pessoas foram para o inferno por sua causa. Ele falou, não foram não. Falou, não, você está enganado. Mas a questão é que a gente tem essa noção errada a respeito da vontade de Deus, de que a vontade de Deus é um negócio secreto, que a gente precisa ficar buscando e fuçando e encontrar através de revelações místicas, para que aí a gente possa seguir aquilo que é a vontade dele, porque quando a gente segue tudo aquilo que é a vontade dele, o passo a passo, todos os sinais que Deus nos dá, a nossa vida vai dar 100% certo. E eu preciso falar para você, isso é, para usar uma linguagem bem das minhas origens cariocas, isso aí é o maior caô que existe. Porque o tanto de gente que fala, não, porque eu estou orando para saber a vontade de Deus, aí Deus fala com a pessoa, é para você casar com fulano. Aí o fulano morre. Falo assim, e aí? O que você faz? Você vai casar com a pessoa que morreu? Noiva cadáver agora, para cumprir a vontade de Deus. E outra coisa, a pessoa fala assim, cara, Deus falou com fulano para casar com fulana. Aí o fulano desobedeceu à vontade de Deus. Aí ele não casou com fulana. O que quer dizer que os filhos que ele deveria ter com fulana, porque essa era a vontade de Deus, não vão nascer. E aí Deus já tinha uma vontade para com quem essas pessoas tinham que se casar. Mas aí ferrou também toda uma linhagem. Ou seja, o cara do grupo de jovens da igreja desobedeceu a Deus e ele estragou todo o plano de Deus para a humanidade. Porque ele deixou de casar com uma pessoa. Gente, isso é uma coisa que não só não é bíblico, não faz sentido, não tem lógica, é uma viagem. Essa ideia, a Bíblia fala exatamente contra isso. A Bíblia não fala que você deve buscar a vontade secreta de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que você deve conhecer a vontade de Deus, no sentido de ser a vontade dele, que você viva uma vida de santidade. Que você viva uma vida de conhecer a ele. Eu sei que vocês já ouviram esse versículo vez após vez, mas vocês vão ficar ouvindo enquanto eu pregar aqui. Que é que as pessoas usam Deuteronômio 29, 29 de uma maneira errada. Porque Deuteronômio 29, 29 é a passagem que o pastor usa quando ele não sabe responder a pergunta teológica do membro da igreja. Que ele não faz ideia, o pastor nunca estudou aquilo ali, aí o membro vem e pergunta, sei lá, o que é supralapsarianismo? Aí o pastor fala assim, irmão, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e a nossos filhos para que nós a cumpramos. Gente, a passagem está falando exatamente o contrário. A passagem está dizendo o seguinte, que as coisas ocultas, o que são as coisas ocultas? As coisas ocultas são, quem aqui sabe me dizer o que vai acontecer amanhã no mundo? Alguém aqui sabe? Tem essa revelação? Não? Um profeta na casa?
Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer amanhã na política internacional. Você sabe? Então, eu também não sei. Isso é oculto. Deus sabe o que vai acontecer amanhã? Obviamente Ele sabe, porque Ele está no controle de tudo que vai acontecer. Então, isso aí são as coisas ocultas. Você sabe o que vai acontecer na sua vida no próximo ano? Você que é solteiro, você sabe que se você vai casar. Você que é casado, você sabe se vocês vão ter filho. Você que, sei lá, você sabe se você vai continuar no emprego que você está. Você sabe se você vai ganhar uma herança, ficar rico, né? Ou ganhar uma dívida, porque o parente às vezes morre e deixa a dívida. Você sabe se você vai ganhar uma dívida muito grande, aí vai ficar mais pobre. Você não sabe. Essas coisas estão ocultas. Porque essas coisas são coisas que Deus tem o pleno conhecimento do que vai acontecer. Mas nós não temos. Mas existem coisas que são reveladas. O que são as coisas reveladas? São as coisas que estão registradas nas Escrituras. O que está dito na Bíblia está revelado para nós. E essas coisas pertencem a nós e aos nossos filhos para que nós as cumpramos. Então, a vontade de Deus não é um trilho de trem secreto que você precisa descobrir para a sua vida não descarrilhar. Não é isso. A vontade de Deus é aquilo que está revelado nas Escrituras. Você fala assim, mas, cara, eu tive uma experiência que Deus falou comigo tal coisa. Eu não estou desmerecendo essa experiência. Eu não estou dizendo que essa experiência não é possível. Nós podemos, sim, ouvir coisas a respeito de Deus. Nós podemos, sim, ter experiências espirituais onde a gente recebe uma direção da parte de Deus. Mas a questão é que você não pode pautar a sua vida mais nisso do que nas Escrituras. Você precisa pautar a sua vida na Bíblia. Não o contrário. Você precisa olhar para aquilo que está na palavra de Deus e viver de acordo com isso. Essas experiências são coisas extras, são coisas pontuais. Você sabe o que mais Deus quer falar com você? Ele quer falar a respeito do coração dele. Ele quer pegar o que está nas Escrituras e ele quer trazer vida. Para que isso que você lê na Bíblia, às vezes você pode estar lendo a Bíblia ali como se fosse qualquer coisa, sem empolgação nenhuma, mas o Espírito Santo ele quer pegar essas palavras que você está lendo no dia a dia, e Ele quer vivificar essas palavras para você. Isso é muito mais importante do que ficar orando para saber com quem que tem que casar, qual faculdade que tem que ir. Gente, até qual igreja que você tem que congregar. Para com esse negócio. Eu sei que isso pode ofender algumas pessoas, mas eu não estou ligando. Para com esse negócio. Eu estou orando por uma direção de Deus. Fala assim, cara, você está lá, a pessoa está pregando um monte de heresia, e você fala assim, eu estou esperando uma direção da parte de Deus. O que você está esperando, cara? Você ia ser uma daquelas pessoas que ia ficar na igreja que aceitou o nazismo, esperando uma direção de Deus. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem nada disso. Eu estou esperando uma direção de Deus. Gente, é óbvio que tem coisa que não precisa de direção de Deus. Tem coisa que não precisa. Fala assim, eu estou orando para saber... Eu sei que eu dou sempre o mesmo exemplo. Estou orando para saber se eu devo casar com fulano. Aí você olha fulano. Fulano é o Satanás, encarnado. Aí você fala assim, será que é para eu casar? Olha, eu acho que Deus não te recomendaria casar com o capeta. Eu acho. Assim... Só minha opinião. Não sei, né? Às vezes Deus ele quer trazer para você uma profunda experiência de santidade, né? Porque tem gente que opta por isso. A pessoa fala assim, vou casar. Fala assim, mas não quero casar com qualquer um. Eu quero casar com alguém que vai me levar, sabe? Eu quero casar com um espinho na carne, sabe? Eu quero, sabe, assim...
nossa, eu quero que Deus use o meu cônjuge para me massacrar, sabe? Para extrair de mim, eu quero a experiência da cruz. Sabe, Jesus falou, tome a sua cruz, eu vou tomar e vou levar no cartório. Vou assinar um negócio lá com a cruz vai assinar do meu lado. E aí, vamos embora, vamos viver essa vida aí de santificação. Tem coisa que não faz sentido. Tem coisa que não faz sentido, gente. A gente falava, dando aula lá no CPP, né? Eu não sei se tem uma precisão histórica, isso que eu vou falar para você. Mas tem uma história que fala que os caras que faziam aquelas cruzadas, né? Até Jerusalém e tal, aqueles cavaleiros, e que eles eram batizados e segurando a espada para fora da água. Tá? Não sei se é verdade isso, mas é bonitinho a ideia. Porque eles falavam o seguinte, eu sou de Cristo, mas a minha espada não. Então a espada pode tocar o terror. E existe uma prática na igreja evangélica que a gente é batizado com o cérebro para fora. Assim, eu sou de Cristo, meu cérebro não. É a base daquele que fala assim, não pensa não, só recebe. O dia que você ouvir isso, você vai embora. Assim, o irmão chega assim, não pensa não, só recebe. No meio do culto, pode ir. Ou no mínimo você fala com a liderança daquela igreja, fala assim, acho que não é a vontade de Deus aquela pessoa ficar orando pelos outros, não. Então, existe essa noção errada a respeito da vontade de Deus. E a gente precisa se voltar para uma ideia bíblica sobre a vontade de Deus, mas, ao mesmo tempo, essa ideia errada, ela é fundamentada numa espécie de legalismo da nossa parte. Há um desejo em nós de fazer alguma coisa para contribuir, de justificar a nossa salvação, de demonstrar que nós somos, de alguma forma, merecedores. Ou simplesmente existe em nós uma pressão muito grande, uma ideia esmagadora na nossa consciência de que nós não somos merecedores e a gente quer, de alguma maneira, se desvencilhar disso. Existe algo que fica ali, sabe, insistindo com você. Você não é digno de fazer isso, você não é digno de estar aqui, você não é digno de ter essa posição, de receber isso daqui, você não tem, você não deveria estar vivendo isso. E essa voz dentro de nós, ela está certa. A gente realmente não é digno. E a gente deve abraçar a nossa indignidade. Estou falando para você, você precisa abraçar o fato de que você é muito mais pecador do que você gostaria de admitir. Você é muito pior do que você acha que você é. Você é muito pior do que o que você enxerga que você é. Porque, gente, você pode ter certeza de uma coisa. Existem pecados e defeitos na sua vida os quais você não conhece. As pessoas ao seu redor conhecem, mas você não conhece. Assim como existem pecados que você conhece sobre si mesmo e as pessoas ao seu redor não conhecem. Existem tendências pecaminosas em nós, existem atitudes pecaminosas no nosso coração, que algumas delas, elas transparecem para outros, mas elas não são aparentes e óbvias para nós. E vice-versa. Tem coisa que a gente sabe, que a gente se sente mal com nós mesmos. No nosso coração, a gente se sente mal. A gente queria se ver livre daquilo ali. Principalmente pecados que têm a ver com uma questão mais subjetiva. Pecados como inveja, arrogância. Tem muita gente que tem medo. Eu já vi, e eu já tive crise com isso, assim, de ter medo de falar assim, cara, eu tenho medo de fazer tal coisa, porque eu tenho medo que isso daí vai gerar arrogância em mim. Tem pessoas que têm preocupação com os outros. Fala assim,
cuidado, não elogia muito fulano, não. Porque você vai deixar a pessoa arrogante. Até que eu descobri o seguinte, gente, a arrogância, ela não é criada. Ou ela existe ali, ou ela não existe. A questão é que existe uma arrogância, existe uma arrogância latente, ou seja, uma arrogância oculta, e existe uma arrogância aparente. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas que têm uma arrogância latente, ou seja, uma arrogância que ela está ali, mas ela não se manifesta, são as pessoas que se incomodam com as pessoas que têm uma arrogância aparente. Eu aprendi isso daí, esse negócio mudou minha vida, que é, gente, arrogância só incomoda quem é arrogante. Se você se incomoda muito, fala assim, nossa, fulano se acha. Fulano é muito arrogante, não suporto gente assim. Provavelmente que você também é arrogante. Mas você queria que a pessoa não fosse um arrogante extrovertido. Você queria que as pessoas fossem arrogantes introvertidos. Arrogantes que têm uma arrogância muito grande a respeito do quanto eles são humildes. E eles nunca expressam ser melhores do que os outros. Eles só pensam. Mas é arrogância igual. Não tem diferença. A gente precisa fazer as pazes com o fato de que nós somos pecadores. Por quê? Porque só fazendo as pazes com o fato de nós sermos pecadores, nós vamos conseguir ter uma maior revelação do Evangelho. Porque o Evangelho, ele tinha muito pouco a oferecer aos fariseus e religiosos da época de Jesus. Por quê? Porque eles já tinham tudo aquilo que eles precisavam. Ou pelo menos eles achavam que tinham aquilo que eles precisavam. A partir do momento que a gente começa a ter uma revelação mais profunda do nosso pecado, da nossa maldade, das nossas fraquezas, quando a gente deixa de virar o rosto para isso e começa a encarar de fato quem nós somos, a gente começa a aprofundar o nosso olhar a respeito da nossa maldade, se faz automaticamente necessário a gente olhar com uma maior atenção para a cruz. Você não vai crescer em conhecimento da cruz e da graça se você não crescer em conhecimento do seu próprio pecado. Quanto mais você conhecer o quão pecador você é, mais você vai conhecer o quão gracioso Deus é. E eu não estou falando aqui, gente, da gente pecar mais para que a gente possa experimentar mais a graça. Não, pelo contrário. Quanto mais você tem revelação do seu pecado e da graça de Deus, menos você vai desejar o pecado. Quanto mais você tiver consciência do quão mal você é e do quão ofensivo é o pecado diante de Deus, mais você vai receber graça da parte dele. Por quê? Porque, como Paulo disse, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se você não tem a disposição de admitir a sua fraqueza, você vai experimentar pouco do poder de Deus. Mas Deus está nos chamando para abandonar uma vida de hipocrisia, para abandonar uma vida de aparente força, para abandonar uma vida onde a gente passa uma imagem de que nós somos muito santos, de que nós somos muito bons, de que a gente já tem tudo resolvido na nossa vida. Eu lembro de uma frase que eu ouvi, acho que eu ouvi num filme, uma pessoa falou assim, eu achei que quando eu fosse adulto, eu ia ser muito mais adulto. E eu identifico demais com isso. Eu falei assim, cara, eu achei que com essa idade eu já ia ter tudo resolvido, cara. Eu achei que eu ia estar sem crise, sabe, sem problemas, sem as caraminholas da minha cabeça.
eu achei que já ia estar tudo bem, mas não está. Não está. E aí a gente não está bem, a gente não sabe como lidar com as coisas, mas a gente olha para todo mundo ao nosso redor e a gente acha que todo mundo é bem resolvido. Por quê? Porque a gente é tudo mentiroso. Que a gente fica agindo como se... Não, que isso, cara? Eu sou pessoa resolvida. Sou pessoa que não tem problema nenhum. Não, eu sei exatamente o que precisa ser feito. E é mentira, gente. Mentira. Nós somos dependentes de Deus. E nós somos incompletos sem Ele. O ser humano é um ser que ele é definido pela sua angústia. A gente não vai ser completo enquanto Jesus não estiver aqui. A gente não vai se sentir pleno enquanto Jesus não estiver aqui. A gente não vai estar plenamente resolvido enquanto Ele não estiver do nosso lado. Nós fomos criados para Ele. Nós não fomos criados para essa era. Nós não fomos criados para coisas. Nós não fomos criados para dinheiro. Nós não fomos criados para fama. Nós não fomos criados para reconhecimento, para sucesso, para nada disso. Essas coisas são fracas representações de realidades muito maiores que nós só podemos encontrar em Deus. Só nele. A gente tem um desejo de ser grande, um desejo de ter sucesso, um desejo de ser reconhecido. Mas isso só vai ser plenamente realizado quando a gente experimentar plena comunhão com Deus. Por quê? Porque quando a gente for plenamente unido a Ele, a gente vai experimentar a glória que a gente tentava encontrar no sucesso. E essa glória tem a ver com ser unido a Ele, com participar de algo. Gente, a gente tem crises em relação à nossa aparência. A gente tem crise, se acha alto demais, baixo demais, gordo demais, magro demais, com cabelo demais, com cabelo de menos, com nariz demais, com nariz de menos, com boca demais, com boca de menos, dente demais, dente de menos. Nunca ninguém está satisfeito. Ninguém. Ninguém está bem. Mas isso tem a ver com o seguinte: nós fomos criados para sermos participantes de uma beleza transcendente. Mas isso a gente não vai encontrar através de dieta, de exercício físico, de cirurgia plástica, de roupa, de nada disso, gente. Nada disso. A gente só vai encontrar plenitude nisso quando a gente unir o nosso coração a Jesus. E aí nele a gente vai experimentar uma participação numa beleza que transcende tudo aquilo que a gente pode conhecer nessa vida. Você não vai encontrar isso em outras pessoas, gente. Seja numa busca por beleza, seja numa busca por alguma espécie de união, seja ela física ou emocional. Tudo isso tem a ver com o fato de que o nosso coração anseia por Jesus. Mas para a gente poder caminhar nessa direção, a gente precisa entender que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é o seguinte: é você saber o que é certo, não conseguir fazer o que é certo e ficar condenado diante dos padrões corretos de Deus. A lei do Espírito da vida é: você sabe o que é certo, você sabe que você não consegue fazer o que é certo, e você sabe que Jesus fez
tudo aquilo que é certo no seu lugar. Essa lei te livrou da lei do pecado e da morte. Você não consegue fazer o que é certo, mas Cristo fez o que é certo, e por isso eu posso me unir a Ele. E quando eu me uno a Ele, o Espírito dele habita no meu interior, e através do Espírito dele, o meu coração começa a ser transformado. Mas eu não estou buscando uma transformação de coração para ser aceito por Deus. Meu coração está sendo transformado porque eu creio firmemente que eu pertenço a Ele em Cristo Jesus. A lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Não há mais nenhuma condenação. Não há mais nenhuma condenação para você. Não tem nada. Deus rasgou o escrito de dívida que havia no nosso nome. Ele rasgou. Não existe mais. Não tem mais o que ser pago. Já aconteceu isso com você? Você já foi almoçar com alguém? Aí quando você foi pagar a conta, a pessoa falou assim, não, já pagaram. Talvez você fique constrangido. Eu não. Eu acho maravilhoso. Nossa, é um negócio assim, você fala assim, caramba, eu achei que eu estava devendo. Eu achei que eu ia precisar pagar. Eu achei que eu ia ter que passar no crédito. Que é o que a gente faz com os nossos pecados, né? A gente tenta se justificar dos nossos pecados passando no crédito. Mas a gente não tem dinheiro para pagar depois. A gente olha assim para as nossas coisas ruins e a gente fala assim, não, mas a partir de amanhã, isso é pagar os seus pecados no crédito. Mas quando chega amanhã, não tem dinheiro na conta, gente. Não tem dinheiro. E aí o que acontece é que, se você crê no Evangelho, você vai lá tentar passar os seus pecados no crédito, e você ouve da pessoa que está no caixa, ó, isso aí, tudo já foi pago. Não sobrou nada para você. Não sobrou nada. Deus apagou os seus pecados. Gente, a passagem aqui, Romanos 8, do 1 ao 11, fala para a gente a respeito daqueles que, do fato de que existe a fraqueza da carne. E a fraqueza da carne é exatamente isso que eu estava falando aqui para vocês. Nós não somos capazes de viver de acordo com os padrões de Deus, ainda que esses padrões sejam corretos, santos e bons. Mas Cristo viveu aquilo que a gente não conseguia viver. E Cristo morreu a morte que nós deveríamos morrer. E Ele pagou a dívida que a gente não tinha condição de pagar. E aí o que acontece é que a exigência da lei se cumpre em nós. E o que essa passagem quer dizer? Paulo fala aqui o seguinte, que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que eu pensei durante muito tempo sobre essa passagem era que, assim, a exigência da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quando eu ando no Espírito, eu começo a viver a lei de Deus. Mas estudando essa passagem, nessa última semana eu descobri que não é isso. Por quê? Porque Paulo vai falar o seguinte, um pouco mais para frente, ele vai dizer que nós não estamos na carne, mas estamos no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Andar segundo a carne e não segundo o Espírito não diz respeito a você viver uma vida de obediência ao Espírito. Não aqui nessa passagem. Porque o que essa passagem está dizendo é que você está no Espírito. Não é que você precisa estar no Espírito. Não existe condenação para nós.
o preceito da lei se cumpre em nós. Não porque nós vivemos uma vida que é 100% de acordo com a lei de Deus, mas porque Cristo, que cumpriu a lei, habita em nós. Então, aquele que viveu todos os preceitos da lei de maneira perfeita, ele vive dentro de você. E por isso, o preceito da lei se cumpre, a justa exigência da lei se cumpre em você, porque em você habita aquele que obedeceu perfeitamente a lei. E por isso você não está na carne, você está no Espírito. Só assim, mas se eu estou no Espírito, então por que eu peco? Você peca porque você não acredita que você está no Espírito. Você não consegue ter vitória sobre o pecado porque você não tem fé de que você está no Espírito. E você só vai ter fé de que você está no Espírito quando você parar de tentar viver uma vida no Espírito pelas suas próprias forças. Ou melhor, você só vai conseguir viver a experiência do seu coração sendo transformado quando você entender que não é o que você faz que faz com que Deus te aceite ou com que Deus te abençoe. As coisas que dão errado na nossa vida não tem a ver com o fato da gente não estar vivendo corretamente. As coisas que dão errado na nossa vida tem a ver com o fato de que nós vivemos numa era má. Tem a ver com o fato de que nós vivemos em um mundo onde não só nós, mas todos aqueles que nos cercam são pecadores, são falhos, são cheios de defeitos. As coisas dão errado na nossa vida porque essa não é a nossa vida verdadeira. Paulo, ele, mais para o final da passagem, vai dizer o seguinte, que se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Preste atenção aqui. Paulo não está dizendo, com essa fala, que o nosso corpo, ele atualmente está morto. Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é explicado logo em seguida. Porque ele fala que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo vivificará também o nosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em nós. O que ele está dizendo é o seguinte, esse corpo que nós temos aqui, ele é um corpo que é afetado pelo pecado. Ele é um corpo que um dia ele pode morrer. Ele está sujeito a isso. É provável que você morra, a não ser que Cristo volte antes disso. O seu corpo ele vai definhar, ele vai morrer, seja pela velhice, seja por uma doença, seja por um acidente, seja por qualquer outra coisa. O seu corpo, ele é passível de morrer, mas a nossa esperança não está nesse corpo. A nossa esperança está no Espírito que habita em nós. Porque o nosso corpo pode morrer, mas nós cremos naquele que ressuscita os mortos. Então, a minha esperança, ela não está nessa vida. Se a minha esperança não está nem no meu corpo, ela muito menos pode estar no meu trabalho. Muito menos ela pode estar na minha conta bancária. Muito menos ela pode estar no quanto que eu tenho reconhecimento na minha carreira, no meu ministério, ou em qualquer coisa do tipo. Não, o meu corpo, ele está morto por causa do pecado. Tudo aquilo que a gente experimenta nessa vida é perecível, a não ser a esperança que nós temos em Cristo. Porque através dessa esperança, a gente pode olhar para a nossa vida, e você pode não ter
o melhor carro, não ter a melhor casa, não ter o melhor emprego, não ter o maior reconhecimento, não ter o ministério mais destacado, não ter a melhor aparência, não ter mais saúde. Você pode não ter nada de acordo com os padrões desse mundo, mas nele você tem tudo, porque a sua verdadeira vida é nele e não é nessa era. A gente precisa aprender que o Evangelho muda a nossa perspectiva sobre a vida. O Evangelho não é um meio para fazer com que você seja bem-sucedido nessa era. O Evangelho não é uma forma de te dar uma ajudinha, um empurrãozinho para você ter mais sucesso. Você não vai, se você começar a entrar nessa piração de, não, porque Deus vai me abençoar na minha vida financeira, na minha vida familiar, na minha vida espiritual, na minha vida, você tem mais vida que gato. Mas isso não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho na Bíblia. Porque a mensagem do Evangelho na Bíblia é que a sua verdadeira vida está escondida em Cristo. E você aguarda o momento em que essa vida vai se manifestar e você vai ver Jesus face a face. Mas a gente se vê constantemente enganado e arrastado para esse lado de achar que o nosso objetivo deveria ser fazer essa vida dar certo. Essa vida não é para dar certo, gente. Essa vida aqui, a única forma de você fazer ela dar certo de verdade é você fazer com que ela seja para a glória de Deus. E essa vida pode ser uma vida para a glória de Deus, sendo rico ou sendo pobre. Ela pode ser uma vida para a glória de Deus, sendo famoso ou sendo desconhecido. Essa vida ela pode ser para a glória de Deus, tendo muita saúde ou enfrentando muitas doenças. A questão é que a nossa vida glorificar a Deus não tem a ver com o quanto ela dá certo de acordo com os padrões desse mundo. Mas ela tem a ver com viver uma vida onde tudo que você faz é empoderado pelo fato de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é a nossa força. Isso é o nosso fundamento. Isso é o que faz sentido. Todas as outras coisas podem se perder ou podem piorar. Mas se isso estiver no centro do nosso coração, a gente vai experimentar uma glória muito maior do que aqueles que acham que o Evangelho tem a ver com dar certo de acordo com os padrões desse mundo. Amém? Vamos ficar de pé? Queria orar por você nesse momento, chamar o pessoal da música aqui. Senhor, o Senhor conhece as nossas fraquezas.